Nós queremos trazer uma palavra à luz da Bíblia Sagrada sobre o que é paternidade. E essa palavra, ela tem que ser uma palavra, um papo reto entre nós hoje homens. Uma das maiores marcas de uma vitória ou de uma vitória de uma vida, das maiores marcas, o maior sinal de vitória em nossas vidas, na vida de um homem, é uma paternidade bem-sucedida. Por mais que nós possamos experimentar conquistas, por mais que nós possamos experimentar sucesso, não há nada que se compare a cumprirmos em nossas vidas o propósito da paternidade de Deus em nós. Essa paternidade responsável é uma das missões mais nobres que nós possamos ter, que nós podemos ter. Eu e você, ó. Mais nobres é entendermos esta paternidade responsável em nossas vidas. E também, com certeza, uma das mais desafiadoras. Não há desafio maior do que sermos um pai segundo o coração de Deus. Não há nada mais complexo do que sermos tudo aquilo pelo qual Deus nos fez para sermos, quando nos tornamos pais. Pais biológicos, primariamente, mas também pais espirituais, que muitos de nós assumem também. A paternidade é um chamado de Deus para nós. E em nossa reflexão hoje, eu quero ler o que está registrado em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 1, dos versos 16 até o verso 24. Do versículo 1 até o versículo 15, o 16 e o 17 encerra, mas do 1 ao 15 fala sobre a genealogia de Jesus, a sua árvore genealógica de José, seu pai por adoção, até Abraão, de onde veio a promessa de Deus, que tem se cumprido na minha e na sua vida até os dias de hoje, e se cumprirá também na vida dos nossos filhos. Os versos 16 e 17 encerra essa genealogia e narra um pouquinho do nascimento, melhor dizendo, da concepção de Maria. E o texto começa assim, verso 16: Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, que se tivessem relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe
tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Amados, com certeza, o maior exemplo para nós de paternidade é o próprio Deus. Mas com certeza também, um dos grandes modelos de paternidade para nós, enquanto homem, é José. Aquele que era prometido, noivo de Maria, a quem ele adota a Jesus como seu próprio filho. É muito importante compreendermos como essa escolha de Deus para que José fosse o pai por adoção de Jesus, que essa escolha, ela cumpriria na vida de Jesus toda a sua vocação enquanto homem, enquanto Messias, enquanto aquele que deveria nascer a partir de uma promessa que encontramos às dúzias, talvez até mais, no Antigo Testamento. É importante, quando nós pegamos o modelo de de José para nós, de compreendermos como muitas vezes nós podemos melhorar ainda mais na minha e na sua paternidade. Não importa a nossa idade, não importa se os nossos filhos ainda virão, se são pequenos, se são adultos ou já são casados. Nós vivemos no momento, ou talvez já vivemos esse momento há muito tempo, onde precisamos assumir, nós homens, pais, precisamos assumir o nosso papel na família, na criação, na educação e na formação do caráter de Cristo nos nossos filhos. E nós, homens, somos os responsáveis por isso. Eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo a função, a atribuição e o papel da mulher. Mas hoje nós não vamos falar das mulheres, vamos falar dos homens. Talvez noutra ocasião podemos falar do papel da mãe, da mulher, mas hoje queremos falar do nosso papel. Nós vivemos numa sociedade que os nossos filhos, eles sofrem ou eles estão debaixo de uma influência feminina do nascimento até aproximadamente os 20 anos de idade. São mulheres, geralmente, via de regra, que são as enfermeiras que cuidam dos bebês recém-nascidos. São as mulheres que, via de regra, são as professoras do ensino fundamental. Para aquelas famílias que têm, podem ou escolhem ter uma babá ou uma ajudante em casa, geralmente são as mulheres que fazem esse papel. Então, cada vez mais, os nossos filhos, eles vivem um mundo carente de uma figura paterna e masculina na sua vida. E muitas vezes, porque eu e você, nós pais, nos omitimos, nós negligenciamos o nosso papel. A figura masculina acaba sendo pouco marcante nessa fase dos nossos filhos. Você vai, muitas vezes, numa loja, num supermercado, numa padaria, nós somos atendidos por mulheres. Qual o problema disso? Nenhum. Se nós, homens, tomarmos o nosso papel, a nossa função. Não há problema algum com isso se eu e você, homem, assumimos de fato um papel do qual Deus nos confiou. Precisamos lembrar, amados, que em última instância, todos nós somos filhos de Deus.
E nós somos filhos de Deus antes mesmo de sermos filhos dos nossos pais. Porque a Bíblia nos ensina que nós fomos escolhidos por Deus, formados por Deus, antes mesmo da fundação, ou seja, antes mesmo da criação do mundo, de todas as coisas criadas. Logo, os nossos filhos, os meus, os seus filhos, são de Deus. São de Deus. E Deus confia os seus filhos a nós. Então Deus vem, Ele sonha com seus filhos, a quem Ele escolhe para passará a eternidade, e nos concede temporariamente esses filhos. E se Deus nos concede os filhos que são Deus para serem os nossos próprios, então nós temos que cuidar desses filhos. Nós temos que exercer um papel paternal na vida deles, do qual Deus nos chamou e escolheu a sermos e a fazermos. É por isso que geralmente nós estamos em falha. Talvez não, talvez você é um pai extraordinário, mas todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos ser ainda melhores, segundo aquilo que é um propósito de Deus em nossas vidas. Mas é em casa, onde a mãe cuida, onde a mãe ensina os primeiros hábitos, vestir roupa, tomar banho. É ela que geralmente, isso não é regra absoluta, mas na sua maioria o é, que faz o dever escolar de casa com os filhos, que faz as compras no supermercado. E nós, homens e pais, estamos negligenciando o nosso papel, não apenas no cuidado, mas acima de tudo no modelo e no exemplo. Poderíamos dizer e afirmar hoje, categoricamente, que eu e você, nós somos exercemos um papel exemplar em casa. Então, por toda essa influência que os nossos filhos sofrem, filhas sofrem desse mundo cercado pelas mulheres, não é de se admirar que lá no inconsciente dos nossos filhos, homens, quando crescem, eles querem ser um homem de verdade, como uma mãe era. Precisamos visitar hoje as nossas convicções e precisamos hoje visitar o nosso papel de pai, o nosso exemplo e o nosso modelo. Por conta dessa confusão que se instala, homens e mulheres dos nossos dias não sabem exatamente como agir. Desconhecem a sua função como homens e desconhecem a sua função como mulheres. Por causa disso, sentem-se confusos e muitas vezes ansiosos para exercer o papel do qual precisam exercer. De modo geral, os homens não assumem uma posição clara em casa. Preferem se omitir. Simplesmente vão vivendo a sua vida sem assumir o seu papel. Quando se omitem, as pessoas, e via de regra, a mãe assume esse vácuo deixado, essa omissão deixada. E acabam que elas se tornam confusas ao assumir o papel que eu e você, homem, deveria assumir. O resultado disso tudo são homens, mulheres, crianças, filhos, irritados, frustrados, porque já não sabem mais quem são, e cada vez mais se instala nas nossas vidas uma crise de identidade, onde nós, de fato, não sabemos quem somos, e nem o que deveríamos fazer. O maior legado que um pai pode deixar para os filhos é o caráter de Deus incutido no coração deles. Não há herança maior que nós possamos exercer com os nossos filhos que não é esse legado do caráter de Deus. As pessoas mais felizes do mundo não são as pessoas mais ricas,
São aquelas que buscam, ensinam os seus filhos a buscarem a Deus em primeiro lugar e constroem uma família de fato na presença de Deus. Os pais precisam estar próximos dos filhos, pais precisam ser modelos para os filhos. Modelo de quê? Modelo de honra, de amor, de respeito pela esposa, ou seja, pela mãe dos nossos filhos. Sermos sóbrios, moderados, honestos, íntegros, trabalhadores, justos, amorosos, disciplinadores. Não basta que nós, pais, ensinemos apenas de palavras, nós precisamos ensinar por modelo. Não basta para nós, pais, ensinarmos o caminho que eles devem andar, nós temos que ensiná-los juntos nesse caminho. Não é apenas um apontamento, mas é fazermos essas jornadas junto com os nossos filhos. Sabe por quê, amados? Que qualquer indivíduo do sexo masculino pode gerar uma criança. Qualquer um. Mas somente um homem de verdade, somente um homem de verdade é capaz de ser pai. Os filhos, as filhas, nascem prontos, aqueles bebês vêm prontos. Eles simplesmente já nascem crianças, e crianças são. Nós pais não. Nós precisamos desenvolver e aperfeiçoar a nossa capacidade de ser pais. Nós não nascemos pais prontos, mas nós temos um manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. É neste livro aqui que nós aprendemos a ser pais, como Deus o é, e como outros modelos de pai, que nós ainda vamos falar hoje, que é o caso de José. Nenhum homem tem o direito de engravidar uma mulher se não estiver disposto a criar esse filho que vai nascer. O pai tem essa missão de criar os filhos livres da maldade, num mundo violento e cheio de imoralidade. Somos nós responsáveis por isso. Somos nós, o sacerdote da casa. Somos nós, os interlocutores entre a nossa família, os nossos filhos e Deus. Somos nós que ensinamos nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nosso dever enquanto pais é criar os nossos filhos que respeitem e admirem o pai que têm. Dos nossos filhos, falar e o poder dizer que nós, pais, somos admirados por ele, ou por eles. Ser um pai extraordinário demanda tempo. Isso demanda tempo de qualidade. Isso demanda tempo de investimento dos nossos filhos. Difícil substituir essa figura paterna, é nosso papel na nossa casa. Ser pai é ser gerador de uma vida humana, formada e moldada à imagem de Deus, da qual fomos criados. José era esse pai. José é o homem a quem Deus escolhe a dedo para amar, proteger e ensinar o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Deus confiou a Moisés o povo, o seu povo. Deus confiou a Davi o seu reino. Deus confiou a Isaías, Ezequiel, Jeremias e tantos outros profetas a sua palavra. Mas Deus confiou o seu próprio filho a um homem chamado José. Homem extraordinário, justo,
íntegro, correto, um homem de Deus, era José. Um homem de Deus. Como eu disse, José e Maria eram prometidos pelas suas famílias um ao outro. Eles não eram casados, eles não tinham coabitado, eles não tinham consumado o casamento, porque eram noivos, apesar que algumas versões dizem que ela estava desposada, isso significa prometida, estavam no noivado. E nós sabemos da história. Maria é visitada pelo anjo, do qual diz que ela engravidaria, e seria pelo Espírito Santo de Deus. Mistério. Isso é um mistério que nós, homens e mulheres, dificilmente conseguiremos assimilar, humanamente dizendo. Mas o fato é que a Bíblia, que ela é inerrante, não erra, relata que foi dessa forma que Jesus foi concebido. E ele é concebido, e José descobre que Maria estava grávida. Sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele decide fugir, porque dessa forma a gravidez cairia na conta dele. Porque se ela fosse pega, grávida, solteira, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada à morte. José planeja assumir a responsabilidade, fugir, de modo que ele fosse incriminado e ela não. Mas antes disso, dele querer assumir a culpa, não sabendo de nada, ele tem um sonho que um anjo diz e conta pela história que ela havia sido engravidada pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, amados, porque às vezes nós nos perguntamos, por que a Bíblia às vezes gasta tempos e registros para falar de genealogias? De fato, para nós é um pouco irrelevante, são questões para os eruditos, os teólogos, os historiadores. Mas há uma linha de historiadores, eruditos e teólogos que creem, que entendem, segundo o texto bíblico, que o descendente de Davi e Judá, do qual a profecia bíblica dizia que o Messias teria que necessariamente nascer da linhagem de Davi, do rei Davi, porque ele seria da linhagem de Judá. Por isso, em Apocalipse, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. E Mateus se atenta para detalhar isto, porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, e era importante que os judeus conhecessem a ascendência de Jesus. Muito bem. Muitos eruditos dizem, creem, pensam, que como José, que era da linhagem de Davi e Judá, que possivelmente Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, porque estava desposada de José. E José era o homem a quem possibilitaria a vocação messiânica de Jesus como sendo Cristo. Fundamental a vida de José. No Israel antigo, era responsabilidade do pai ensinar o primogênito o ofício, a profissão, as escrituras sagradas e a sua educação. Era função do pai, não era função de outra pessoa senão do pai. José é um homem a quem em toda a história, de eternidade a eternidade do homem,
será o único homem a quem Jesus chamou de Pai, aqui nessa terra. Um homem extraordinário, um homem que ouvia a Deus, um homem que conversava com Deus. É lamentável como nós, homens e pais, temos negligenciado o nosso sacerdócio com os nossos filhos. É lamentável como nós temos negligenciado o ensino bíblico para os nossos filhos. É lamentável o tanto que nós, pais, temos negligenciado a oração, a intercessão dos nossos filhos. Nós deixamos para alguém, mas José não. José foi um homem que ensinou Jesus a sua profissão. Muitos teólogos, estudiosos dizem que Jesus era um homem extremamente culto. Jesus falava pelo menos 4 línguas. Ele falava o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Quem ensinou isso para ele? José, seu pai. Aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo, conversando sobre Escritura, conversando sobre Bíblia, com os mestres, com os doutores da lei, aos 12 anos. Quem que ensinou as Escrituras para Jesus? José, seu pai. Quem que ensinou a profissão a Jesus? José, seu pai. Pai extraordinário. Amados, me entenda bem. Não estou aqui, isso não é a crítica às mulheres, isso é uma crítica a nós, homens. Estou falando conosco, homens. Há uma frase, tem até livro escrito, que fala assim: mulheres de joelhos, filhos de pé. Cadê nós? Por que nós não estamos cumprindo o nosso papel paternal? Porque enquanto sacerdotes nós terceirizamos a intercessão dos nossos filhos a outras pessoas? Por que não somos nós que estamos de joelho intercedendo, orando pelos nossos filhos? Esse é o modelo bíblico. Nós negligenciamos. Nós investimos fortuna nos nossos filhos, mas talvez nunca paramos para ensinar um versículo bíblico para eles. Nós investimos que eles possam ter a melhor educação possível, mas muitas vezes nós não nos preocupamos em ensinar para eles nada. José falava com Deus. José falava com Deus. Quando ele estava pensando ao proteger Maria de fugir, Deus fala com ele em sonho. Deus fala com ele quando ele diz: olha, Herodes vai matar as crianças, foge para o Egito. José pegou Maria e Jesus e foram para o Egito. Deus falou com José de novo, quando ele estava no Egito, que ele poderia voltar a Israel, porque Herodes era morto, e o seu outro filho tinha morrido. E nessa conversa, José conversa com Deus. Mas quem está lá? É Arquelau. Arquelau era pior que o pai e o avô. E José e Deus então conversam. Em vez deles voltarem para Belém do Egito, eles vão para onde? Nazaré. Porque lá o rei era outro. E não estava perseguindo a Jesus. Quantas vezes, amados, nós temos conversado com Deus a respeito dos nossos filhos? Quantas vezes nós temos conversado a respeito da nossa casa, da nossa família? Por que que em muitos casos, e eu arriscaria dizer aqui hoje, que a maioria de nós homens, de nós pais, terceirizamos essa função, seja para a igreja, seja para outras pessoas, ou até mesmo o nosso cônjuge, a nossa esposa.
Deus tem nos chamado a sermos pais extraordinários, como José. Jesus carrega o nome de José, o sobrenome de José, a linhagem de José, porque foi um homem escolhido por Deus a dedo. Jesus teve um pai extraordinário. O pai excelente, extraordinário, é aquele que torna possível a vocação do seu filho, assim como José tornou possível a vocação messiânica de Jesus. Eu e você, pais, homens, nós somos aqueles que tornam possível a vocação de Deus na vida deles. Quando José adota Jesus, ele possibilita tal vocação. Nós precisamos voltar para entender que Deus conta com você, pai, na educação dos seus filhos. Deus conta com você, pai, para o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Deus conta conosco para ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Deus nos destinou para sermos sacerdotes em nossas casas, interlocutores, intercessores, mestres na nossa própria casa. Não negligencie, não terceirize. Essa vocação e chamada é para mim e é para você, é para nós, pais. Em várias citações do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, sobre Jesus, o relaciona a José. Em João 1,45 fala assim: Jesus, o Nazareno, filho de José. Em Mateus 13 disse: mas esse não é o filho do carpinteiro? Em Lucas 4 fala assim: não é esse o filho de José? Homem atuante, homem que estava junto, que educou, que ensinou, que protegeu e amou. Muitos homens chegam ao topo do sucesso nas suas vidas, nas suas carreiras, mas deixam para trás os escombros da família. Nós nos dedicamos a centenas de reuniões, de encontros, trabalho, viagens, mas não somos capazes de dedicar nada ou quase nada em tempo de qualidade com os nossos filhos. Somos capazes de sentar e bater um papo com eles, e nesse papo você colocar e ensinar princípios e valores de uma vida íntegra, cristã, segundo a palavra de Deus. De nada adianta, viu, amados? Vitórias e vitórias para fora do portão e acumular amargas derrotas para dentro da porta. Não adianta. O nosso maior tesouro é a família. Invista nos seus filhos o melhor que você puder do seu tempo. Invista na família, nos filhos do seu tempo. Ensine a seus filhos por exemplo, por modelo. E crie os seus filhos nos caminhos de Jesus. Não há e nunca haverá maior legado aos nossos filhos que não seja isto. Podemos deixar herança, patrimônio, podemos deixar a eles tantas coisas, mas nada se compara com a palavra de Deus. Seja um pai extraordinário, seja um pai exemplar, seja um pai modelo, à luz da palavra de Deus. Nós queremos orar hoje,
Nós queremos orar hoje por nós pais. Talvez você descobriu que você não foi esse pai. Talvez você descobriu que você nunca foi esse pai. Talvez você fez escolhas no passado muito ruins, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Mas ainda dá tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de restauração. Ainda há tempo de se tornar um pai extraordinário. Ainda dá tempo de se redimir, de se arrepender e ser tudo aquilo que Deus te fez para ser. Como José, o pai de Jesus, o pai por adoção de Jesus. Pode ser, amados, que você não teve esse modelo de pai em casa. Pode ser, amados, que você sofre no seu coração até hoje pela ausência de seu pai. Talvez até hoje você não tem nenhum relacionamento, talvez você não sabe nem quem é seu pai. Neste caso, amados, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai que está nos céus, que enche, preenche e consola o nosso coração. Nós queremos orar então, para que você também seja consolada na negligência dos nossos pais. Porque, como eu disse no começo, em última instância, nós temos um pai que não erra, que não desampara e que nunca abandona. Então, se você tem chance hoje de ser esse pai segundo o coração de Deus, que sejamos. Que nós sejamos presentes, verdadeiros, modelo, íntegros, exemplar. E que os nossos filhos se admirem de nós. Que os nossos filhos tenham orgulho de dizer: esse é o meu pai. Esse é o meu pai. Esse é o meu pai.